hoje daremos continuidade aos nossos vídeos sobre choque elétrico. Mas antes de tudo, quem a gente é? Somos um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, ou UFB. Estamos atuando desde 2018, sendo um projeto composto por professores e alunos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. Nosso objetivo é fazer palestras, inspeções e capacitações. Assim, nós organizamos palestras educativas em escolas de rede pública, abordando sobretudo o assunto de choque elétrico e como preveni-lo. Fazemos inspeções das instalações elétricas da universidade e, para realizar nossas atividades com primor, somos instruídos através de capacitações internas. Anteriormente, nos últimos 3 vídeos já divulgados para vocês, tivemos uma breve abordagem sobre a história da eletricidade e o que ela é. Posteriormente, tratamos sobre tipos de choque e algumas estatísticas a respeito para entendermos melhor sobre a seriedade do assunto. E por último, vimos sobre o efeito do choque elétrico e algumas consequências dele no nosso corpo. Hoje vamos falar sobre as principais causas, como prevenir e os primeiros socorros. Já dando um spoiler para vocês sobre o nosso último vídeo, nele nós veremos algumas curiosidades sobre choque elétrico. Então, bora lá? Antes de adentrar nesse assunto, a gente precisa saber o que é isolamento elétrico. Material isolante é aquele que não conduz bem a eletricidade. Alguns exemplos são madeira, plástico, borracha. Podemos pensar da seguinte forma: assim como uma mangueira limita o fluxo de água que flui dentro dela, também o material isolante restringe o alcance da corrente elétrica dentro do condutor. Concordam que, se eu tivesse algum furinho na mangueira, parte da água iria esguichar para fora dela e acabaria molhando a gente? Do mesmo jeito, nos fios de energia da nossa casa. Se houvesse alguma falha no isolamento, podemos entrar em contato com a corrente elétrica e acabaríamos levando um choque. Visto isso, vamos agora ver as principais causas do choque elétrico para então descobrirmos medidas eficientes para evitá-los. Acho que o principal tópico é exatamente a relação entre água e eletricidade. Entendam, eletricidade e água não combinam, elas realmente não dão match, porque a água funciona como um bom condutor, portanto pode funcionar como meio para levar a corrente elétrica para nós e ocasionar um choque. Então devemos tomar cuidados como não mexer em aparelhos elétricos estando molhado, não deixar eles em locais úmidos ou molhados e também tirar eletrodomésticos da tomada antes de lavá-los com um pano úmido. Outro ponto que podemos nos atentar é não mudar a temperatura do chuveiro elétrico durante o banho, sempre antes, pois seu corpo molhado se torna um bom condutor e se houver alguma falha no isolamento elétrico dentro da carcaça do chuveiro, provavelmente você levará um choque. Enfim, devemos entender a gravidade da eletricidade. Apesar dela ser muito útil no nosso dia a dia, estando nos nossos celulares ou não deixando a gente no escuro à noite, devemos tomar os devidos cuidados. Portanto, ao trocar uma lâmpada, por exemplo, devemos desligar o interruptor para que não haja energia passando durante a troca da lâmpada. Outra atitude seria romper a energia do cômodo por segurança. Mas então, vem a pergunta: como desligar a energia de um cômodo inteiro, inclusive das tomadas? Então, nas nossas casas existe um quadro com várias chaves, como podemos ver na foto. Chamamos ele de quadro de força ou de energia, exatamente porque por ele podemos controlar a passagem de energia para os cômodos da casa. Quando chegarem em casa, procurem aonde ele está localizado. Nele, então, você deve ver vários adesivos indicando o que aquela chave controla, por exemplo, quartos ou cozinha. É importante sabermos onde ele se encontra, pois na ocorrência de qualquer acidente na casa, devemos rapidamente correr para desligar o interruptor do cômodo onde ocorreu o acidente. É válido ressaltar também que existe um dispositivo chamado diferencial residual, ou DR, como podemos ver nessa foto, responsável por ao detectar uma fuga de corrente, interromper a passagem de energia no local, desligando a chave referente ao cômodo no quadro de energia. Essa fuga de corrente pode ocorrer quando enfiamos algo indevido na tomada ou quando pegamos em um fio desencapado, em geral situações que colocariam nossa vida em risco ou a vida útil dos dispositivos na nossa casa. Infelizmente, são pouquíssimas as casas que contêm esse dispositivo, por falta de dinheiro ou negligência ou mesmo desconhecimento.
mas reforçamos que ele é muito importante para a segurança contra choque, então aconselhamos a integrá-lo ele na sua instalação elétrica. Além disso, é possível que quando forem em busca do quadro de força da casa de vocês, encontrem algo como essas imagens, em que a chave não esteja devidamente identificada, ou sem tampa de proteção, com os fios expostos, ou mesmo com um armário na frente, dificultando o nosso acesso a ele. Além de casos em que a chave pode estar sendo forçada para que ela seja mantida em uma posição, como podemos ver nessa foto da esquerda. Saibam que isso é um risco para a vida, então devemos corrigir para nossa segurança, organizando ao redor do quadro para que ele seja facilmente usado e chamando um técnico para ajustá-lo, colocando as devidas etiquetas e organizando a fiação para que elas não fiquem expostas, além de outros ajustes. Então, nessa imagem temos algo muito comum e muito perigoso também. As tomadas da nossa casa foram projetadas para suportar uma quantidade limitada de dispositivos. Portanto, quando fazemos o uso de T's ou extensões, acabamos sobrecarregando as tomadas. Essa sobrecarga pode vir a causar um incêndio que, no caso dessa tomada, além de estragar todos os dispositivos conectados, colocaria em risco a vida de todos próximos a ela. Então, o ideal é que tenhamos as tomadas da nossa casa no padrão de 3 pinos, como mostrados na figura, e que a quantidade de tomadas esteja dispostas conforme a demanda de uso, usando tomadas com mais entradas, como essa que permite conexão de até 3 dispositivos. Outra solução, no caso de vários carregadores, seria comprar aqueles carregadores que permitem a entrada de vários USBs, já que eles foram projetados para receber vários dispositivos ao mesmo tempo, não havendo riscos de segurança. Em falar em carregador, temos essas imagens que geram gatilho em muita gente. Afinal, quantos não acabaram tendo que jogar o carregador fora quando você já estava desapegado dele porque ele estava velho demais? Às vezes, realmente temos que desapegar do nosso carregador e trocá-lo por um novo, respeitando o tempo de manutenção e de vida útil do aparelho. O mesmo para geladeiras ou outros aparelhos que estejam com os fios descascados, enferrujados ou qualquer falha que acabe rompendo o isolamento e causando um choque. Por quê? Imagina aí, você saindo do banho e indo responder a mensagem de um amigo ainda de toalha, o que já é errado, porque a gente não pode mexer em aparelhos estando molhado, e seu celular está carregando com um carregador com um cabo assim. Concordam que vai dar problema? Com certeza você vai acabar levando um choque, que vai ser agravado pelo fato de você estar molhado. O mesmo risco se faz em casos de gambiarras. Na tentativa de economizar dinheiro, ao invés de fazermos os devidos reparos, tentamos dar aquele jeitinho. Mas saiba que essas soluções personalizadas não trazem bons frutos quando se referem à eletricidade. Como podemos ver nessas imagens, essa improvisação coloca em perigo a vida, haja visto que, além de sobrecarregar a tomada e poder gerar algum incêndio, qualquer um que encostar nessa parte metálica levará um choque, além de estar do lado de uma cama metálica, o que só aumenta a região de possível choque. Entendidos os riscos da gambiarra, devemos entender a importância de chamar um especialista para fazer os devidos reparos. Afinal, somente ele tem a capacitação para fazer a manutenção necessária com segurança e eficiência. Outro ponto que devemos nos atentar é sobre fios de energia. Devemos manter distância mesmo que eles estejam caídos ou rompidos, pois podem ainda estar conduzindo corrente elétrica, além de que muitas vezes envolvem tensões mais elevadas do que a que estamos normalmente acostumados, podendo causar lesões mais graves. Em casos assim, o ideal é contatarmos a Energisa imediatamente para que se tome as devidas providências. Uma alternativa também é usar o aplicativo Energisa On. Clicando na opção de reportar problema, você poderá bater foto do fio rompido pelo app e já enviar para a central. Entendido que devemos manter distância desses fios, quem nunca brincou de uma pipa? Apesar de muito divertido, pode ser perigoso caso ela acabe se enroscando nesses fios de energia. Se tentarmos tirar ela de volta, é possível que a gente acabe levando um choque. Então, o ideal é empinarmos em um local aberto, longe desses fios.
A dica agora vai para quem tem um irmãozinho pequeno em casa ou um pet de estimação. Por eles não terem maturidade para entender a gravidade da energia, muitas vezes eles se colocam em perigo inconsciente, como colocando os fios na boca ou enfiando na tomada alguma coisa, como a gente pode ver nessa foto. Quem tem pet em casa também sabe que quando não estamos de olho, eles podem acabar mordendo os fios ou achando que os fios são brinquedos, se enrolando todinho, como a gente consegue ver nesse gatinho. O ideal é que tenhamos cuidados de colocar protetores de tomadas e organizar os fios para que eles não fiquem expostos ou sejam facilmente puxados. Mas então, pode ocorrer de você me perguntar: eu fiz isso tudo, tomei todas as precauções e mesmo assim uma pessoa próxima a mim levou um choque, o que é que eu devo fazer agora? Mesmo prevenindo, é realmente possível e infelizmente que acidentes ocorram. Então é muito importante falarmos a respeito. Antes de tudo, devemos manter a calma e cortar o contato da fonte de energia com a vítima, seja desligando a energia do cômodo por meio do quadro de energia como vimos, ou se não for possível, utilizarmos um material isolante como madeira seca, cabo de plástico, para afastar a vítima da fonte de energia. Lembre-se de que acidentes com eletricidade também oferecem perigo à pessoa que vai socorrer a vítima. Por hipótese alguma, devemos encostar na vítima, mesmo depois de cessada a fonte de energia, pois qualquer conduta incorreta pode acabar agravando a situação da vítima. Além disso, devemos ligar o quanto antes para o SAMU, contando o máximo de detalhes possíveis para que eles possam proceder da maneira mais adequada. Após isso tudo, se possível, tente manter a vítima consciente, conversando com ela e instruindo a ficar parada enquanto a ajuda não chega. Com isso, terminamos nosso conteúdo referente a esse vídeo. Espero que tenham gostado e entendido o assunto abordado. Fiquem ligados no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Siga a gente pelo Instagram @2ie.ufbb e fiquem atentos às próximas novidades.